Bom, e para falar mais sobre os projetos ambientais, os projetos aqui da cidade de São Paulo, os projetos para a área da habitação, nós estamos gentilmente recebendo aqui nos nossos estúdios, nos visitando aqui, o secretário municipal de Habitação, João Farias. Secretário, bom dia, obrigado por estar aqui visitando os nossos estúdios. Bom dia, Tiago, bom dia, Karina, bom dia, professor Vila. Uma satisfação poder estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Bom, secretário, como a Nicole destacou, o desabamento se deu em 2018, 1º de maio, naquele dia do trabalho, e eu pergunto, por que se demorou tanto? Na época, quando o edifício caiu, ficou uma discussão se era da prefeitura, se era do governo federal, e como é que vai ser o projeto, como é que vai ser o trabalho para que se construa um edifício naquele terreno? Bom, logo que ocorreu a tragédia, a prefeitura, imediatamente o prefeito Bruno Covas, à época determinou que o secretário Fernando Chucre, da Habitação, iniciasse as tratativas com o governo federal no sentido de que aquela área fosse passada para o município e ali desenvolvido um projeto de construção de habitação de interesse social, inclusive com a perspectiva de atender algumas famílias que já moravam no prédio à época da tragédia. Nós tivemos esse incidente, essa tragédia, num período de transição, ou seja, muito próximo à eleição. Naquela oportunidade, inclusive, o presidente da República era o Michel Temer, o superintendente da União na cidade de São Paulo era o Robson Tuma, que estava avançando nas tratativas com o município para passar a área para a municipalidade. Logo em seguida teve a eleição, houve uma alteração do governo e na oportunidade, logo que assumiu o presidente Jair Bolsonaro, a superintendência da União alterou o seu interesse do ponto de vista da doação para a municipalidade e colocou aquela área como uma área, numa perspectiva de venda e, consequentemente, os recursos voltarem para o caixa da União. Se criou um impasse, que o primeiro era o interesse do município em poder ter aquela área para poder ali construir a unidade habitacional e o governo federal colocando aquela área no rol de outras áreas que a União tem em São Paulo para participar de um processo de leilão e, consequentemente, a sua venda. Nós retomamos as tratativas com o governo federal, a pedido do prefeito Bruno Covas, buscando convencer o governo federal que era importante, inclusive pela simbologia do que ocorreu naquele local, que ali pudesse se transformar um espaço de habitação de interesse social para a população mais carente, principalmente aquelas que vivem no centro. E aproveitando o novo programa habitacional que o prefeito lançou, que é o Pode Entrar, que nasce a partir de uma alteração fundamental na lei do Fundurb e na Câmara Municipal, que é a possibilidade de utilizar o recurso do Fundurb para construir unidade habitacional. Isso vai permitir que São Paulo lance aí um projeto para mais de R$1 bilhão em construção de unidades habitacionais. Nós colocamos o prédio, um projeto de construção de unidades habitacionais na área do Itaú Paz, retomamos a negociação com o governo federal e ontem, de forma muito positiva, em uma reunião entre o prefeito, o secretário nacional da União, foi anunciado aí o acordo e a efetiva doação da área para a municipalidade. Nós pretendemos ainda, até o primeiro semestre, estar lançando aí a licitação para a construção de pelo menos, no mínimo, 54 unidades habitacionais para atender a população. Professor Vila. A questão, os especialistas dizem que a construção dos conjuntos habitacionais, geralmente em áreas muito distantes do centro da cidade, dos locais de trabalho das pessoas que lá moram, foi um grave problema em São Paulo. Um dos exemplos péssimos, os estudiosos dizem, que é o caso da cidade de Tiradentes, no extremo da zona leste de São Paulo. Nos últimos tempos, me parece, não sei se eu estou enganado, por favor me corrija, houve uma mudança dessa perspectiva, que é aproveitar as áreas centrais dos centros urbanos, especialmente no caso aqui da cidade de São Paulo, para ocupação com habitações populares. Tem muitos prédios abandonados, é inacreditável. Quem passa ali na Avenida 9 de Julho, na Praça da Bandeira, circula por toda a região do centro expandido, o número de prédios abandonados é muito grande. Eu fico olhando também se compensa ocupá-los, tendo em vista que custa muito caro reformá-los, ter as medidas de segurança, etc, etc, e depois vender. Como é que se coloca essa questão hoje? Conjuntos habitacionais ou ocupar as áreas centrais, dando vida a essas áreas, que é certa área, a partir das 8 da noite, certos locais do centro da cidade, ninguém circula com medo. Não, eu acho que são as duas coisas, professor, e aí é importante a gente apontar alguns avanços, O prefeito Bruno Covas colocou como prioridade para a prefeitura, neste último ano de governo, de que a gente avance primeiro no Pio Centro,
né, que é o Programa de Intervenção Urbana no centro da cidade, que tem como objetivo a revitalização do centro, inclui, por exemplo, a questão do projeto do Minhocão e a possibilidade de a gente aumentar a ocupação de moradias no centro da cidade, porque o que o senhor colocou, eu, por exemplo, morei na periferia de São Paulo muito tempo e trabalhava no centro. Isso em 1988 eu já gastava 1h30 para chegar até o centro para trabalhar. É evidente, se você consegue fazer com que as pessoas possam morar no centro da cidade, onde já é um local que tem uma grande infraestrutura, você faz com que o centro tenha menos problemas como esse que o senhor citou de locais abandonados. Então, o nosso projeto habitacional, inclusive, é a revitalização de vários prédios do centro que estão abandonados ou que estão ocupados e que devem entrar no programa através do processo de requalificação, que costumam chamar de retrofit, né, para que ele se torne apto à moradia. É evidente que aí precisa se levantar aquilo que é possível dentro do custo financeiro, porque às vezes é mais viável você derrubar o prédio, sim, e construir uma nova unidade, porque ele não foi arquitetado para ser moradia, a maioria para ser espaço comercial. Mas o senhor não tem nenhuma dúvida, correto, a ocupação do centro é fundamental e é uma prioridade hoje na gestão do prefeito Bruno Covas. Secretário, e é exatamente sobre a questão do professor que eu queria perguntar também para o senhor. Ali perto da Estação da Luz tem aquele grande edifício Prestes Maia que já está ocupado de forma irregular há alguns anos, né? Existem planos, algum planejamento para esses edifícios também, que já estão antigos, de repente com a estrutura já prejudicada? O ideal seria demolir ou reocupar? Então, Prestes Maia é um ótimo exemplo. O governo federal, já há um tempo, deixou de investir no Minha Casa Minha Vida, que era a principal fonte de renda para a produção de unidade habitacional no Brasil nos últimos 10 anos. Né? E desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, não se investe R$1 na produção de unidade habitacional com características para atender a população de faixa 1 e também uma parcela do programa, que era o famoso FDS, que atendia entidades que construíam unidades habitacionais. Por coincidência, o Prestes Maia é um dos prédios que tinha projeto aprovado no governo federal, que já estava com o projeto executivo pronto, alvará de construção pronto, para fazer e sofrer uma requalificação, e isso não ocorreu por conta do breque de investimentos no Minha Casa Minha Vida, faixa 1. O novo programa da Prefeitura Pode Entrar, que foi lançado pelo prefeito Bruno Covas, incluiu o Prestes Maia como um dos equipamentos que vai receber recurso municipal para sofrer a requalificação que é aguardada há muito tempo. Então, em primeira mão, eu digo para vocês aqui que este ano ainda, possivelmente até maio, nós vamos ter a desocupação do prédio do Prestes Maia e a entrada, né, de uma construtora que vai fazer toda a requalificação daquele prédio para ocupar novamente pelas famílias que ali estão ocupadas. Acho que, inclusive, tem uma simbologia importante, porque, de fato, é o prédio mais antigo ocupado na cidade de São Paulo e que, em breve, vai ser requalificado através do programa Pode Entrar. Secretário Municipal de Habitação, João Farias, aqui nos estúdios do nosso Jornal da Manhã. Pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, secretário. Esse é um setor muito delicado porque gera muita tentação ao populismo. E não só uma questão nacional. Nos Estados Unidos mesmo, nós vemos em Nova York vários prefeitos tomando medidas populistas. Todo mundo sonha com a casa própria e aí vem lá, por exemplo, falam de muitos apartamentos vazios, de investimentos e tudo, enquanto há uma população que quer moradia e não tem. Aí começa a surgir esse tipo de tentação, né? Você congelar aluguel, você criar planejamentos estatais para moradia popular e o resultado nem sempre é aquele desejado, né? No Rio de Janeiro nós vimos o então prefeito César Maia criar os APACs também para preservar supostamente patrimônio histórico e gerou um monte de problemas em certas áreas. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que a especulação imobiliária é mesmo o vilão ou será que um pouco mais de livre funcionamento do mercado poderia gerar algum tipo de resultado satisfatório nessa área também? Veja, Rodrigo, não tem nenhuma dúvida de que a iniciativa privada tem um papel fundamental na produção de unidade habitacional. E em São Paulo, inclusive, você tem uma série de benefícios fiscais para estimular a produção da construção de unidade habitacional. Agora, nós temos que separar aquilo que tem que ser incentivo para a população, que tem acesso ao crédito, poder contratualizar com a iniciativa privada que produz unidade habitacional, e a política habitacional do Estado para atender aquela população que não tem acesso ao crédito, que é uma realidade.
né? Nós temos aí pessoas morando em assentamentos precários, morando em favelas, sem um mínimo de condições dignas, sequer de infraestrutura básica, e que precisam e dependem do Estado para poder ter acesso a uma moradia digna. É evidente que vem sendo feito um esforço grande na cidade de São Paulo, em especial nessa gestão do prefeito Bruno, para que a gente possa ter uma alternativa de produção de unidade habitacional, primeiro, para a população que não tem acesso ao crédito, que tinha no Minha Casa Minha Vida a expectativa de poder receber uma moradia e hoje não tem mais. E segundo, para aquele que tem acesso ao crédito, mas tem dificuldade para conseguir contratualizar. Por isso que nós lançamos a PPP da habitação, que sozinha vai produzir aí, através de uma parceria público-privado, mais de 25 mil unidades habitacionais para aquela população de faixa de salário de 1 a 6 salários mínimos, mas que tem dificuldade, por exemplo, de dar entrada. Vai ter, através dessa parceria, a possibilidade de produzir, ou seja, a PPP já está desde 2017 em funcionamento, as obras devem começar ainda esse ano. Agora, isso não resolve o problema de habitação em São Paulo. O professor Vila fez um comentário aqui que é fato, ou seja, São Paulo cresceu de forma desordenada. Nós estamos falando da maior metrópole da América Latina, de um país, né? Enquanto a gente conversa aqui, o Uruguai sai da Zona Leste para vir trabalhar na região de São Paulo. Então, a complexidade da urbanização, da estrutura imobiliária em São Paulo não se resolve, infelizmente, na próxima década. Mas é responsabilidade nossa ter ferramentas que você diminua, por exemplo, o impacto que você tem no centro de São Paulo hoje, que incide com violência, com tráfico de drogas e com um número elevado de moradores de rua. Então, política habitacional para atender essa população que não tem acesso ao crédito é fundamental, e eu acho que não é populista hoje, mais do que nunca, ela é uma necessidade. Qual é o déficit? Duas coisas bem rápidas. Quer dizer, a pergunta é rápida, não sei se a resposta é rápida. Vou tentar. Qual é o déficit habitacional da cidade de São Paulo? Hoje, atualizado no cadastro da Coelbo, nós temos 130 mil pessoas cadastradas aguardando uma unidade habitacional. Segundo o último censo feito pelo IBGE, são mais de 480 mil que têm necessidade de unidade famílias, habitacional, né? De famílias, tá. Ou que estão no fila da Coab ou que pagam o aluguel, e o aluguel tem um peso excessivo na sua renda. Se nós incluirmos aí as pessoas que moram em assentamentos precários, como área de risco, favelas, nós vamos chegar no número próximo de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, puxa, que é um número altíssimo. O ex-prefeito, o então prefeito Paulo Maluf fez o Singapura, né? Que era onde as pessoas devem se lembrar, ou as pessoas de outros estados, ou que visitam São Paulo, que onde tinha favela era iniciar, ao menos era a ideia inicial, de um processo de urbanização, acabar com as favelas e construir prédios populares e tal. Não sei, eu olho à distância, não visitei nenhum, mas só à distância, a impressão que são construções muito precárias, aquela que o lobo mau derruba com sopro, né? Mas ao menos era uma iniciativa. Vamos falar, é melhor viver lá do que num barraco de favela. Projetos desse tipo, por exemplo, nós estamos as duas maiores favelas de São Paulo, Heliópolis e Paraisópolis, tem as outras, a ocupação de áreas de risco, como o senhor lembrou, as áreas próximas à enchente. Quer dizer, como é que fica essa questão de colocar o dedo? Aí é difícil, eu sei, nessas feridas que possibilita retirar a população dessas áreas e ter habitações dignas. Secretário, deixa eu só acrescentar ainda no que o professor Vila está falando. Muita gente se manifesta aqui perguntando sobre um terreno que existe na Vila Leopoldina, que é um terreno da Votorantim, e lá deveriam se retirar moradores de favelas da região para que essas pessoas fossem colocadas em um prédio, mas talvez a Votorantim já esteja desistindo por causa da demora dessa burocracia. Em que pé que está aquilo? Depois de responder o professor Vila. E é sobre o Pio da Leopoldina, eu entro em seguida nesse assunto para responder o professor Vila. Veja, aquele modelo de Singapura, ele é um modelo positivo do ponto de vista do conceito. Qual é? Você remover as pessoas de áreas de risco, de assentamento precário, que vivem em condições extremamente difíceis, mas buscar assentá-las no mesmo local, até porque se criou vínculo ali, as crianças estudam na escola próxima, que é o que a gente chama da reurbanização por completo. A prioridade qual é? Quando você não tem condições de regularizar a área, porque você tem alguns assentamentos, professor, como é o caso de uma boa parte do Paraisópolis, que a gente tem que investir na regularização fundiária, porque a região já se consolidou de tal forma que ela conseguiu a infraestrutura necessária. Então você vai no Paraisópolis, não nele, na sua totalidade, porque nós temos, por exemplo, um problema ainda com o córrego do Antonico, que precisa ser canalizado, e o prefeito Bruno Covas vai canalizar ainda este ano o córrego do Antonico, pelo menos começar as obras. Você já tem asfalto,
asfalto, você tem água, né, você tem saneamento. Então, o que você precisa? Fazer a regularização fundiária, que é dar o título da área daquela região para os moradores. Aonde é área de risco, o ideal é você tirar e construir unidades habitacionais. Hoje, você já tem em São Paulo uma série de áreas que foram urbanizadas, foi removidas as pessoas da favela, como por exemplo na Zona Leste, no Parque das Flores, na região do Aricanduva, num programa do PAC, ainda em 2009 começou e terminou agora na gestão do prefeito Bruno Covas, onde nós tiramos as famílias da área de risco. Lá se construiu 952 unidades habitacionais nos moldes do Minha Casa Minha Vida, que são edifícios muito melhores do que eram o Singapura, e as famílias foram reassentadas no local, ficaram no auxílio aluguel um período. Então, o modelo ideal é você trabalhar no sentido de remove da onde está a família, urbaniza aquele local e constrói unidades habitacionais naquele mesmo espaço. Que aí eu respondo a pergunta do Tiago. Veja, está na Câmara Municipal o projeto do PIO da Vila Leopoldina, que inclui, né, a urbanização da favela do Sapo, né, e de outra favela que me fugiu o nome agora, daquela região, e constrói unidades habitacionais próximas ao CEAGESP para essas famílias. Tem um impasse estabelecido, porque tem uma parte dos moradores da Vila Leopoldina que não querem a construção dessas unidades habitacionais por ser de habitação de interesse social, né? Ou seja, é o pobre que não pode ficar muito próximo do rico. Então, a princípio, deve ser aprovado na Câmara em breve e esperamos que a gente consiga ainda esse ano iniciar o PIO da Leopoldina. Perfeito. Secretário João Faria, secretário municipal de habitação, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Claro que os assuntos são muitos, precisaríamos de mais tempo, mas só fica convidado para uma próxima conversa aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui e poder conhecer o Vila pessoalmente, que eu sempre fui fã dele. Legal. Um abraço a todos, bom dia. Obrigado. Obrigada.